3 erros cometidos por fotógrafos nas negociações, principalmente erros de fotógrafos iniciantes, né? Mas não quer dizer que fotógrafos profissionais e avançados não cometam esse erro ou nunca cometeu. Provavelmente todo mundo aí já cometeu esse erro. Para quem não sabe, meu nome é Jonathan, eu sou fotógrafo profissional e hoje eu ensino a fotógrafos e videomakers a venderem mais através do marketing digital, através da negociação avançada e através do atendimento, através de Facebook Ads e várias outras estratégias de marketing, ok? Então é o seguinte, toda vez que você começa na fotografia, em algum momento você vai ter que negociar com aquele cliente. E a primeira vez que eu negociei com aquele cliente foi presencialmente. Ou seja, essa pessoa veio até o meu pequeno e humilde estúdio e naquele dia eu estava muito nervoso porque era a minha primeira possibilidade de venda, né? Minha primeira venda. Eu não sabia ainda quais as atitudes eu deveria ter com tudo isso e ainda por cima eu era inexperiente, né? Então é o seguinte, eles eram noivos, eram casais, né? E a ideia deles era contratar um fotógrafo para casamento. Então imagina o seguinte, era a primeira vez que eu ia tentar fechar um casamento, né? Que era um ticket, pra mim era um ticket muito alto, assim. Então eu já estava suando, eu já estava tendo calafrios ali por conta disso. E a primeira coisa que aconteceu foi um silêncio total, né? Porque eu não sabia se eles falavam ou se eu falava. Então, para não ficar com esse seco, todo esse silêncio, né? Eu resolvi começar a falar. Aí eu comecei a falar, falava. E eu entrei e comecei a tentar provar por que eles deveriam me contratar. Então é o seguinte, pra mim era genial. Eu falava por que eles deveriam me contratar. Eu mostrava que eu tinha um equipamento suficiente para eles poderem ficar tranquilos e eles iam me contratar muito fácil. Então é o seguinte, eu comecei a falar de equipamento. Aí eu falava que eu tinha um equipamento tal, era uma câmera 70D, eu tinha a lente tal, que eu usava grip também, né? Por que eu usava grip? Porque eu colocava 2 baterias e elas não descarregavam, né? Olha que vantagem incrível. E também eu utilizava mais de um cartão, eu tinha formas de backup e também mostrava como eu fazia minha iluminação. Eu não usava uma iluminação tão ruim assim, eu jogava LED, fazia flash ali. Então é o seguinte, eu fui explicando tudo isso para os noivos. E eu fico imaginando hoje que eles provavelmente pensavam assim, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Porque é o seguinte, eles não sabiam nada de fotografia e eu fui muito técnico com eles. Expliquei muitas coisas assim, expliquei como ia funcionar na cerimônia, como que ia entrar tudo. Cara, eu fui muito técnico com eles. E eu posso dizer que eu cometi inúmeros erros nesse atendimento e esses erros foram suficientes para fazer com que eu não fechasse essa negociação. E Jonathan, na época eu pensei que eu não fechei porque o cliente não tinha dinheiro para me pagar ou alguma coisa assim, mas enfim, hoje eu com certeza teria convertido esse cliente e eu posso dizer que existem 3 erros principais que fotógrafos ou videomakers cometem quando vai negociar com futuros ou clientes em potencial ali. E também a maioria dos fotógrafos ou videomakers já cometeram esse erro, 99%, isso é irredutível. É normal você cometer esse erro, mas não é normal você persistir nesse erro. Então vamos lá, os 3 principais erros que fizeram com que eu não fizesse aquela venda naquele dia. Então o primeiro, falar mais que o cliente. É preciso que você entenda que o primeiro passo de uma negociação é que você entenda o cliente, você precisa deixar ele falar. Ele precisa te explicar quais são as dores, os medos, por que ele está atrás de você. Você precisa de ir absorver informações ali para depois você começar a construir sua negociação. Então o primeiro passo é muito importante, você precisa deixar eles falarem. Até porque quando eles falam, eles quebram mais gelos, né? Eles quebram um pouquinho mais de objeções e eles ficam mais à vontade ali podendo falar com você. E o seguinte, em uma negociação, o que fala mais é o que tem menos poder. Então é o seguinte, se você fala muito, é porque você tem menos poder. Por quê? Porque você está tentando provar ali de vários argumentos e tudo que a pessoa tem que comprar, mas ele sempre vai se achar que ele é superior a você. E cliente faz muito isso. Então você precisa deixar ele falar.
nesse momento você se torna tecnicamente superior a ele, né? Ele que precisa convencer você de você estar aceitando ele como uma possível cobertura do casamento dessa pessoa. Ou também outros tipos de trabalhos, não somente como casamentos. Eu estou citando casamentos porque eu sou fotógrafo de casamentos. Erro número 2, não perguntar o real problema daquele cliente. Cara, isso é muito comum, porque todo mundo acha que quando o cliente vem até você, por exemplo, se você vende fotografias, eles só querem fotos. Não, eles não querem somente fotos. Se eles vieram até você, eles precisam de alguma coisa. E talvez não sejam fotos, talvez é solucionar algum problema. Qual o problema, Jonathan? Qualquer objeção. Às vezes, por exemplo, nossa, eu já tive um problema com um fotógrafo que ele não me entregou as fotografias. Cara, se esse é o grande problema dela, você vai criar estratégias e uma negociação que você coloca que ela pode confiar em você ali. Então entenda os problemas que ela tem, entenda as dores e os medos dela para que você possa ser a solução desses problemas e não simplesmente você possa ser o cara que tira fotos. Você pode ter a solução dela e a maioria das pessoas não entende isso, que você precisa de absorver as dores e você colocar como o grande solucionador desse problema. E o erro número 3, e eu posso dizer que é o maior erro de todos, é você não ter um script ou um roteiro para aquela negociação. Por quê? Por mais que a negociação ela é exclusivamente feita para cada cliente, você precisa ter um roteiro, né? Um método ali onde você vai seguir de forma não clara para aquele cliente, de uma forma muito fluida, mas você precisa entender que você tem que estar dominando aquela reunião. O cliente tem que achar que ele está com o controle, mas você está com o controle de toda a reunião. Então, às vezes eu faço reunião de 1h30, 2 horas de reunião e eu posso dizer com você, cada minuto é meticulosamente calculado pelo meu script e pelo meu roteiro. Então é o seguinte, eu tenho um roteiro grande mesmo para o meu atendimento, para a minha negociação. Eu tenho vertentes de caso aconteça isso que eu faço, caso aconteça aquilo. Sabe por quê? Primeiro, isso vai te dar mais tranquilidade para você poder negociar aquilo. Você sabe que você tem um script ali, às vezes você pode colocar até num tablet, você tá ali com um tablet, alguma coisa assim, mas sempre tem esse script em mãos, porque você sabe se sair de qualquer situação, você consegue controlar aquele cliente. Mas se você, a cada cliente, você faz uma coisa totalmente diferente, você não consegue identificar o que você tá errando. Por exemplo, se você tem dificuldade de vender algum ponto, qual que é o ponto que você tem dificuldade de vender? É no início, no meio, no fim, no momento decisivo, na hora de fazer a oferta, na hora de entender o medo. Se você não tem uma sequência, um script, você não sabe onde você erra. Você tem que começar a perceber o seguinte, pô, tô errando, então vamos mudar isso aqui, ó, beleza, vamos mudar o primeiro. Se você continuar errando, você mantém o primeiro, vamos mudar o centro, beleza. Se você continuar errando, vamos mudar o final, puxa, deu certo, cara, eu tava errando aqui. Então vamos lá, vamos pegar disso daqui. O que eu tava errando aqui dentro? Você vai conseguindo, você vai achando e modificando até você entender que você tem um atendimento perfeito. E é isso que eu sei fazer com maestria. Então, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no nosso canal e você vai entender o que é fazer uma negociação avançada a nível expert. Mas sobre esse vídeo em si, vocês precisam entender. Tenha um roteiro, faça um roteiro de vocês mesmos. Deixe que as pessoas falem mais do que você e sempre pergunte o real problema que ela tem. Se você conseguir criar esses 3 passos, eu tenho certeza que você já deu um grande salto no seu atendimento e tenho certeza que você vai conseguir mais clientes através dessas dicas que eu dei aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui e vocês seguirem os meus canais, né? Quais são meus canais? O meu canal no Telegram e o meu canal no Instagram. Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo.